O Will Deschepper mandou: o anticristo não se trata apenas de um indivíduo ou de uma entidade, pois a Bíblia diz haver muitos anticristos. 1 João 2,18. Fale sobre a profecia de Daniel 11 e como ela se encaixa hoje. Rússia é o rei do sul? O nome de Deus, Senhor, não é nome. Por que a igreja tirou o nome Deus? Bom, acho que ele fez várias... Wilderson, né? Fez umas 7 perguntas. Will. É. Ô, Will, bom, vamos por etapa. Eu vou tentar ser sucinto aqui, mas igual o mini saia, né? Que curva todos os detalhes, mas chama atenção. Tá. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu concordo com você, o anticristo é uma instituição, não é apenas um indivíduo. Mas também quando na carta de João, que ele fala assim, muitos anticristos já saíram pelo mundo, ele está falando que eram pessoas que na época já estavam dissidentes do cristianismo, estavam tendo o espírito do anticristo. Porém, o Apocalipse deixa claro, 13, que haverá um anticristo final, corporativo, e toda corporação tem um líder, e que ele vai tentar dominar o mundo, etc. A gente precisaria de mais tempo para elaborar tudo isso. Mas você está correto em dizer que não é simplesmente ficar falando assim, é o Ronald Reagan, é o Saddam Hussein, é agora o Macron, ou é o Putin, né? Aquela coisa toda. Você também perguntou a questão da Rússia em Daniel 11. Realmente há muitos que dizem que poderia ter a Rússia ali também no livro de Daniel, de Ezequiel, quando fala de Gog e Magog. Eu, particularmente, não vejo ali Gog e Magog como sendo a Rússia, não. Tá certo? Depois dá uma assistida num canal lá e eu coloquei assim... tá lá no Rodrigo Silva Arqueologia, no YouTube. Tem um vídeo lá que eu falo a minha posição sobre Gog e Magog ali, que eu acho que poderia ser. E terceira questão, por que tiraram o nome de Deus da Bíblia, se eu não me engano, do trabalho do Senhor? Na verdade... Os próprios judeus, por respeito, porque o nome de Deus em hebraico você escreve com as letras Yod, Rei, Vav, Rei. Mas como é que lê isso? O hebraico bíblico ele não tinha vogais, só consoantes. As vogais foram colocadas na Idade Média. E mesmo o hebraico hoje, quando a gente vai escrever hebraico cursivo, eles não costumam colocar vogais. São só os consoantes. E o jeito deles escreverem. Um judeu, um israelense mesmo, ele não usa mais consoantes, que são os pontinhos embaixo, assim. Uhum. Só que no passado remoto, o judeu já não pronunciava o nome de Deus de qualquer maneira por uma questão de respeito. De novo, questão da cultura. Havia muita invocação do nome dos deuses para, de certa forma, manipular os deuses. Por exemplo, os egípcios acreditavam que se você descobrisse o nome secreto da divindade e o pronunciasse, é como se a divindade ficasse... num transe e te obedecesse cegamente. Então, por isso que Deus deu a ordem, olha, não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão. Os judeus, então, criaram desde aquela época até hoje a disposição de não pronunciar o nome de Deus. O Ravissani, por exemplo, que é um amigo meu, ele fala Hashem. Quando eu tô com ele, eu falo Hashem. Quando eles vão escrever, Hashem significa o nome em hebraico. Quando eles vão escrever Deus, eles põem um D, apóstrofo, U e o S. Que é uma maneira de respeitar ali, porque ele não vai escrever o nome de Deus. Então, quando apareceu o nome de Deus em hebraico, esse tetragrama que eu falei, com essas 4 letras, ninguém sabia como lia. Porque se eu falo, o Yod é como se fosse um Y ou I. O Rei é como se fosse um H, aspirado ou não. O Vav como se fosse um V e o outro H. Então você tem I e H, você pode ler Yahvé ou Ravé. Depois... Já ouvi falar bastante em Yahvé mesmo. Yahvé ou Javé. Depois, com o tempo, alguns... copistas da Idade Média começaram a pegar as vogais de Adonai, que é o Senhor, e colocar Adonai, e aí ficou Yahová, ou Yehová. Mesmo os testemunhos de Jeová, eles admitem que o nome Jeová é um anglicismo, que até o J não tinha naquela época, né? Yehová, Yahvé. Então ninguém sabe ao certo como era a pronúncia do nome de Deus. Os judeus só pronunciavam o nome de Deus uma vez por ano, se eu não me engano, no dia do Yom Kippur, quando ao ler a Torá, eles pronunciam o nome de Deus. Só. Fora disso, ele não pronuncia. Então, se perdeu. Sempre na hora que lê o nome de Deus, eles trocavam por Hashem ou por Senhor. E as Bíblias acabaram mantendo assim também, apenas uma questão de respeito. Entendi. Então, calma aí, rapidinho, só duvidazinha. O nome de Deus é Deus. Deus, na verdade, a palavra Deus, como nós usamos em português... Sim. Ainda é um pouco obscura a etimologia dela. Muitos pensam que ela vem do sânscrito, com o significado de Div, que é luz. Outros pensam que através do sânscrito passou para o grego, que o grego falava antes de Zeus,
que Zeus, que era Deus, virou Theos, teologia, e Zeus se tornou um nome próprio de uma divindade. Então tem toda uma etimologia da palavra Deus. No hebraico, a palavra Deus é Elohim, ou El. El é a forma mais abreviada, Elohim a forma mais completa. E a gente encontra algumas divindades ugaríticas, cananitas, pagãs, sendo chamadas de El também. El. E em babilônio, ou acadiano, era Ilu. El, Ilu, parecido. Então a gente busca a etimologia. Agora, o que tudo indica, parece que a palavra Deus, lá atrás, era um nome próprio, que depois virou o nome de um produto. É igual falar Bombril. Deus Zeus, Deus Imhotep, sei lá. Você entendeu? Era um nome próprio que depois virou um nome de produto. Eu estudei em igreja católica. Aham. Igreja católica, ó. Escola católica. Escola católica. E lá foi ensinado na matéria religião que tinha que Deus você deve escrever com letra maiúscula. Não, sim, de porque D. é um respeito, Aí eu pensava, poxa, beleza, é um respeito. Mas depois depois de muito tempo, até meu primo, que era evangélico, ele falava, ó, Deus tem que escrever com letra maiúscula. Uhum. De D maiúsculo. Mas depois eu pensei, pô, será que é porque é um nome próprio? Lá atrás Ou respeito? Alguns acreditam que era um nome próprio lá atrás, você entendeu? Só que depois esse nome próprio acabou se tornando, como falei, o nome de marca. Hoje você fala o seguinte, você tem uma Gillette aí pra me emprestar? Mas Gillette, na verdade, é uma marca, você tá pedindo uma lâmina. Uhum. Você não tá pedindo uma palha de aço, mas você fala assim, acabou o Bombril. Então também o nome Deus acabou emplacando para mesmo aqueles que não eram Deus. E fora isso, um aspecto importante que o Will com certeza sabe, é que Deus na Bíblia, ele não se revela apenas com um título. Há vários nomes para Deus na Bíblia. Esse é um problema também. Às vezes, problema não. Ele se revela com títulos diferentes. Então, por exemplo, a Bíblia você tem o nome El Elyon, El Roi, o Senhor que vê. Você tem El Shaddai, que é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor das Montanhas, El Shadu. Adonai de Shevaot, em hebraico, o Senhor dos Exércitos. Então ele aparece com vários títulos na Bíblia. De modo que eu entendo que os títulos, na verdade, são formas de Deus revelar. Agora, qual que é o nome exato de Deus? Ele fala, o que tem maior predominância é esse tetragrama sagrado, que alguns falam Yahweh ou Javé, que fala assim, esse é o meu nome e tudo mais. Mas tem vários outros títulos que Deus usa também. Tá. O Acriano mandou aqui. Rodrigo, qual a sua opinião sobre a questão da tatuagem? Uma galera mais tradicional fala de que quem faz tatuagem vai pro inferno. É real isso? Ô, minha mãe fala isso. Já tá lascado, que você já pensou aí, né? Já fui. Olha, teve uma época... Porque quando a Bíblia fala, não tatuarás o corpo e tudo ali, a gente não pode ficar pegando a coisa fora de contexto. Eu fico falando que eu tenho tatuagem de Deus. Ah, você tem... Eu tenho vitiligo, Eu tenho vitiligo. Não, nunca tinha percebido, velho. Eu tenho, no corpo inteiro. Na verdade, quando a Bíblia fala lá, não levarás a navalha no seu corpo e tudo mais, tinha uma questão ritualística com a tatuagem, que se fosse naquela época também eu falaria, não faça, né? Quando eu era criança, eu lembro que a tatuagem era proscrita por muitas religiões sérias, porque, vocês devem lembrar disso, quem tatuava era presidiário, e tinha toda uma questão, você não pode tatuar se você for pro exército, você não podia ter tatuagem, se você fosse para as forças armadas, para a polícia, tinha uma série de coisas, né? Então, uma pessoa que era tatuada é porque tinha sido presa, ficava no troço até... Hoje, a tatuagem virou uma moda, você tá tatuado, tem mais gente tatuada aqui. Então, se eu falar agora, assim, os tatuados vão pro inferno, mesmo na igreja adventista... Pô, e vamos dizer que, assim, que eu me tatuei e depois eu me converti. Lascou, você entendeu? E outra, eu tenho muita gente na igreja hoje que se tornou adventista e tinha se tatuado antes, você tá entendendo? Então, assim, ainda nas igrejas, a tatuagem, as igrejas mais conservadoras, eu diria, a tatuagem ainda é vista uma coisa assim, não é recomendável. Eu, particularmente, hoje, eu não me tatuaria. Aí minha mãe fala, vai se tatuar? Eu falei, mãe, caramba, tem tanta homenagem aí, tipo, tem gente que... Hoje, tatuagem se tornou uma forma de homenagear. O ruim é você homenagear a ex-namorada, tem umas fotos no YouTube. Tem bastante. Parece triste aí, né? Mas assim, eu não me tatuaria hoje, você tá entendendo? Se alguém falar assim, deve tatuar, eu falo assim, olha, talvez seria melhor não, porque lembra aquele negócio que eu falei do carne sacrificada a ídolo, né? Vai causar escândalo, muita gente não vai aceitar e tudo, mas por outro lado, ao mesmo tempo que eu coloco esse conceito,
Eu repito, não é porque você tá tatuado, não, porque eu penso assim, já falei isso em outras situações. Eu, de maneira nenhuma, posso julgar o caráter de uma pessoa pela tatuagem. É lógico, se você tiver com uma suástica aqui, Aí é outra história. É outra história. Mas você tatuou sua mãe, O boneco do joguinho. eu tô tentando descobrir quem que é Esse ali. que é né? do joguinho, pô. Esse que é o Mr. Karate que tá ali, né? Ali, aquele personagem. Aquele lá, né? Não sendo ex-namorado, tá tudo bem. O da hora aquilo ali, mano. É Final Fight? Não, aquilo ali é do Art of Fight. Art of Fight, Então hoje tem muita gente, virou uma moda. E muitas pessoas vêm pra igreja. Aí o que você vai fazer? Ah, você vai cobrir, não vai poder usar? Não, então eu não discrimino hoje caráter de pessoa por causa de tatuagem. E aplicar o texto bíblico a isso aí é distorcer o texto bíblico, porque o contexto ali era outra coisa. Tá. Não estou também liberando agora, gente. Faz à Deixa eu vontade, te fazer não. uma Você pergunta entendeu, aqui. né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O rapaz ali falou um sábado adiantado. O sábado realmente é uma... É uma coisa bem sagrada pra vocês? Pra gente é sagrada, mas no seguinte sentido. Deixa eu explicar que é um pouquinho diferente dos judeus. Porque o judeu no sábado, aquele judeu bravo mesmo, ele não acende luz, ele não pega ônibus, ele não usa telefone e tudo. Nós adventistas, nós guardamos o sábado um pouquinho diferente. O sábado pra gente é um feriado religioso, só que acontece semanalmente, ao invés de ser anualmente. Então eu vou dar um exemplo. O que pode fazer no sábado e o que não pode? Eu acho que mais importante do que pode fazer no sábado, não pode, é o que deveria. Então eu sempre gosto desse exemplo, que eu acho que ele ilustra bem. Dia 10 agora eu fiz aniversário de casamento com a Laura. A gente tava lá em Jerusalém. Eu não jogo bola, eu sou muito ruim de bola. Eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. Então Deus não me deu o dom de... Não, se você me vir jogando bola, vai ser um desastre. Mas vamos supor que eu jogasse bola, tá bom? E eu gostasse de todo domingo sair com a galera pra jogar uma bolinha e tudo. Tá? Não tem problema, não tô fazendo nada errado. Mas vamos supor que no dia do aniversário de casamento, a Laura preparou lá um café da manhã gostoso, a gente curtiu tudo, eu largo ela em casa e vou jogar bola com os caras. Pô, não tô sendo inteligente. Naquele dia... jogar bola não é uma coisa apropriada. Não tá comparecendo. Não tá comparecendo. A expressão é essa. Não é errado jogar bola, mas naquele dia não é conveniente. Você tá entendendo? No dia do casamento da sua filha, você deixar a cerimônia do casamento da sua filha pra ir pro boteco beber com os amigos, não é conveniente. Então o sábado é um dia em que eu comemoro o meu aniversário, entre aspas, de casamento com Jesus, só que semanalmente. Você entendeu? E o sábado, ele só tem um sentido pra mim se os outros dias forem dias de Deus. Se eu ando com Deus na domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado eu tenho que comemorar. É como o aniversário de casamento. Se eu vivo Mas você comemora com Deus, né? como Deus, exatamente. Tá, pra mim eu ia comemorar, caramba, ainda bem que eu não vou vender os outros. Não. Pô! Se eu tô bem com a Laura os outros 364 dias do ano, quando chegar no dia 10 de março, eu tenho que comemorar. Ou seja, aquela data só tem sentido em relação ao que acontece fora dela. Ficou claro? Ficou, claro, Então, isso. sábado só tem sentido em relação ao que acontece fora dele. Agora, se você não anda bem com Deus, aí o sábado é apenas um legalismo. Então, a gente entende que na Bíblia, o sábado é o dia que marca a criação do mundo, é o dia que mostra Jesus como meu Redentor. Agora, eu também tenho que admitir que a maioria das igrejas cristãs guardam domingo e outras não guardam dia nenhum. Então, E eu posso me sentir não superior. trabalha mesmo, nem nada, tipo... Tem trabalhos que são essenciais. Por exemplo, um médico plantonista, o paciente não vai no sábado. Você tá entendendo? Há trabalhos que são essenciais. Mas aquilo que pode ser evitado, evito. Por exemplo, eu não vou do sábado agora tirar o sábado para fazer minhas compras do supermercado. Tem outros dias para isso. Sábado eu vou dedicar à família, às coisas de Deus. Nossa, eu nem vejo isso como um trabalho. Mas por exemplo, vamos supor, uma vez aconteceu uma coisa interessante. Uma amiga minha, esposa de um grande pregador adventista, Alejandro Bulhon, dona Sara Bulhon, depois que ela já estava com 60 anos, que ela foi fazer faculdade. E no sábado a gente pede, os adventistas sempre pedem para ter o sábado livre, né, de provas e tudo, não ir à escola e tal. E aí sempre levam pro conselho diretor, né, para ver se vão aprovar ou não. Aí a coordenadora do curso, vamos falar assim, que preguiçoso esse povo, por que não pode vir dia de sábado, bobagem e tudo. Aí a coordenadora falou assim, não, eu quero dar o sábado para ela, não é pelo que ela não faz no sábado, é pelo que ela faz. Por quê? Eles têm o costume de todo sábado sair à tarde para visitar asilos, hospitais, e minha mãe estava doente, ela passava lá, ia visitar minha mãe, cantava com minha mãe, fazer uma oração com minha mãe.
Então, o sábado dele não é um dia de folga, não. Aí você pode perguntar, mas você não faz isso todos os dias? Pode fazer todos os dias, mas se você não se policiar na agenda e deixar um dia específico para aquilo ali, você não... é igual o regime. Segunda-feira eu começo e nunca começa. Você entendeu? Então tem aquele dia para família é bom, para você descansar, ainda mais nesse mundo louco que a gente tá, tirar um dia para você. Desculpa. WhatsApp é tudo dia. A pessoa fica falando alguma coisa, não é CLT é o sábado e o domingo, pô. Tem certeza? Ué, tá falando demais, né? Eu acho que não, é. Eu não sei, eu tô falando... CLT é sábado e domingo, tem que tirar, final de semana. No CLT eu digo carteira assinada. Não, sim, mas é porque eu não sei se todas as profissões cabem nisso, né? Também acho que A maioria. Porque tem muitos maioria não que trabalha sábado e domingo. trabalha 6 dias. Eu não Aí sei é eu hora não sei o que é fim extra. de semana mesmo. Aí é hora extra, mas é. Essa conversa pra mim aí não existe. Pô, Vamos pra lá. mim existiu, mano. Mas fazer o quê? Mas aí o pessoal fica falando essas coisas aí, pô, CLT é sábado e domingo, meu irmão. Tô falando aí de barriga cheia.